Olá, olá, muito bem-vindos a mais um encontro do Jogo de Alta Performance. E analista, hoje eu vou te entregar os 3 segredos da comunicação que vão te promover ao cargo de liderança em uma grande empresa. Bom, eu sou o Júlio Erdi e eu ensino analistas a conquistarem o cargo de liderança em grandes empresas. E hoje, sem enrolação, eu quero te entregar 3 passos que vão te ajudar a vencer em algo que é tão importante nas grandes empresas, né? Que é a habilidade de comunicação. Eu costumo dizer que 90 ou até mais do que 90% dos problemas em grandes empresas se devem à comunicação. Ruídos de comunicação, uma pessoa falar uma coisa e outra entender outra, a comunicação se perder pelo meio do caminho. E quando você é alguém que domina essa habilidade, essa competência, certamente você se destaca. E aí isso vai te colocar numa vitrine que vai te ajudar a conseguir o cargo de liderança que você tanto deseja, a promoção que você tanto deseja. Mas sem enrolação, direto ao ponto. Eu quero começar te entregando os 3 passos, vamos para o primeiro. O primeiro passo é você entender que, olha o grande erro que eu vejo. Alguém numa empresa está se relacionando com outra pessoa. Imagina que eu pedi para você um relatório e você tem que me entregar esse relatório hoje às 18 horas. E com o seu relatório, eu vou montar uma apresentação para o meu líder, né, para o meu chefe. E quando são ali 17h40, você ainda não me mandou o relatório, e eu te ligo. Ô, Maria, estou esperando aqui o relatório que eu te pedi. E de repente você, Maria, fala: Nossa, o dia foi uma correria danada, não tive tempo de fazer. Eu vou começar a fazer isso agora e eu consigo te mandar mais tarde ou até amanhã de manhã. E aí eu desprevenido, porque eu precisava muito daquela informação, fico pé da vida com você e falo: Ó Maria, você é muito irresponsável. Maria, você é burra demais. Como é que você faz um negócio desse? Você não tem compromisso e etc. E eu entro por um caminho quase que sem volta. Eu deixo, né, a emoção, a raiva tomar conta de mim e começo a desabafar um monte de coisa para você, começo a descarregar um monte de coisa para você que eu não gostaria de dizer. Então esse é um erro comum que eu vejo. Em alguns casos mais extremos, vão para usar palavras bem pejorativas, né? Ah, você é um idiota, você é muito burro, você não é comprometido, é por isso que as coisas estão desse jeito. E outras vezes, de uma maneira sutil, né? A famosa tapa com luva de pelica, né? Poxa, se eu soubesse que você não me entregaria, eu teria pedido para alguém que tivesse maior comprometimento, coisa do tipo. E o grande ponto que eu quero trazer, o primeiro passo da comunicação, é você entender que você não deve cair nesse erro. O grande ponto é que não importa o que você diz, e a maioria das pessoas não entendem isso no mundo corporativo, nas grandes empresas. O que você diz não importa, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. O grande primeiro segredo é como você diz. Você pode ser muito irônico ao elogiar alguém que não correspondeu à sua necessidade, às suas expectativas. Então, assim, nossa, seu trabalho é maravilhoso, hein? Uau, desse jeito você vai longe. E você está acabando com a pessoa. Ou você pode, né, numa maneira com alguém que você tenha mais liberdade, falar: Nossa, seu trabalho é do caralho, é de fuder, pelo amor de Deus, arrebentou. Nos dois casos, o que carregou a emoção foi a maneira como foi dito e não como disse. No elogio, usou até palavrão, que em alguns momentos não é recomendável, mas tinha uma energia de elogio tão grande que quem escuta, mesmo que não esteja acostumado, não gosta de ouvir palavrão, vai saber que você estava elogiando ele ou ela. No primeiro caso, a ironia, ela também é tão transparente que a pessoa que recebe fica ali chateada, magoada, rejeitada, e aquilo só vai destruir a relação, contribuir para destruir, né, ou desgastar a relação que vocês têm. E pode ser que essa não seja a última vez que você precisa daquela pessoa. Então, esse tipo de ironia pode estar minando a próxima necessidade que você vai ter com aquela pessoa, com aquela área. O primeiro grande segredo é você entender que tudo pode ser dito. Você pode, por exemplo, pedir por uma oportunidade, cobrar por um aumento de salário, solicitar uma promoção, cobrar alguém que não te entregou algo que te prometeu, né, um compromisso que essa pessoa tinha com você, mesmo que essa pessoa talvez esteja acima de você na hierarquia, você pode falar, porque vai depender de como você falar. Então imagina que você precisa de um relatório para gerar uma apresentação para o teu chefe e quem ia te entregar, nesse caso aqui, né, a Maria ia me entregar, ela não correspondeu ao combinado. E de repente, 5h40 eu ligo e ela fala: Nossa, hoje o dia foi tão corrido e
e eu só vou começar agora, eu te mando hoje mais tarde ou amanhã de manhã. E aí você, com sutileza, falar, Maria, caramba, eu esperava que você tivesse me avisado mais cedo que você não estava, você não tinha disponibilidade, né, para poder fazer o que eu precisava, porque eu já tinha te dito que isso era importante para eu montar minha apresentação. Agora, como eu fico? Você vai me mandar isso hoje, 8 da noite. 8 da noite eu tenho um compromisso com a minha família, com meus filhos, tenho que buscar na escola, tenho que levar não sei aonde, etc e tal. E você vai me mandar e o que eu faço com isso, sendo que eu preciso entregar para o meu chefe amanhã, às 10 horas? Como é que eu fico agora, Maria? Poxa, você pisou na bola comigo? Se eu soubesse que você não daria conta, né, ou que você não poderia fazer, eu teria pedido para outra pessoa, mas agora eu preciso que você me ajude a encontrar uma solução. Me ajuda, Maria? E de repente a Maria, sensibilizada com você, vai falar: Nossa, claro, perdão, eu não sabia que era tão importante assim. Será que eu posso te mandar esse relatório de uma maneira que você faça só um Ctrl+C, um Ctrl+V para a tua apresentação e você já deixa os slides prontos? Isso te ajuda? E você vai achar, né, vai construir uma solução com ela. Então, o primeiro grande segredo para a comunicação que te promove na empresa é você aprender de uma vez por todas que tudo pode ser dito, desde que você saiba como dizer. A armadilha que pega a maioria das pessoas, que mina carreiras, que prende pessoas naquela mesma cadeira é não entender isso e falar, às vezes, até o que deveria, mas da maneira errada, com um tom de voz errado, com a entonação errada, com uma palavra que, né, por exemplo, um palavrão que não deveria ser encaixado ali e ele usar naquele momento. Às vezes, num contexto diferente, por exemplo, num contexto de confraternização, falar alguma coisa para um superior, achando que confundindo liberdade com amizade, e aí falar alguma coisa da maneira errada, né? Então, por exemplo, poxa, a sua área pisa na bola mesmo, hein? Achando que está num momento ali descontraído. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. Não importa o que você fala, mas sim como você fala. E esse é o primeiro segredo. Agora, tem o segundo grande segredo. E ele é talvez até mais poderoso que o primeiro. Que é o seguinte: você precisa ter inteligência emocional na comunicação. Então, eu vou te dar um exemplo aqui do que eu vejo para traduzir, para ilustrar o que eu quero te ensinar agora. Imagina que você está no trânsito, guiando da sua casa para o seu trabalho, e de repente vem um carro e te fecha. E aí algumas pessoas nesse momento ficam transtornadas, pé da vida, e falam: Você é pífida, fica pé da vida, né? Algumas pessoas caem numa armadilha tão profunda que elas querem revidar aquela fechada que elas tomaram. Então esperam a chance, mudam de faixa, ultrapassam de novo e entram bem na frente daquele carro que fechou ele ou ela, e aí reduzem a velocidade para devolver, se vingar. Mas a pergunta é o seguinte: você está indo da sua casa para o seu trabalho. De repente, um carro vermelho que você nunca viu te dá uma grande fechada, realmente te coloca em risco. Talvez você poderia ter se envolvido em um acidente, graças a Deus nada aconteceu, e você está transtornado ou transtornada. Mas pare e pensa: quem será a pessoa que está dirigindo aquele carro? Será que aquela pessoa te conhece e saiu de casa planejando encontrar com você no meio do caminho e te dar uma grande fechada só de sacanagem? Sim ou não? Certamente você respondeu que não. Agora, por que que na hora do acontecimento a raiva sobe, o sangue ferve e você esquece dessa racionalidade e fala: aquela pessoa vai ver, vou devolver a mesma moeda, como se fosse realmente uma disputa? Então, aí tem nesse exemplo uma segunda grande armadilha, que é inteligência emocional na comunicação. Então, no ambiente de trabalho, pode ser que você precisava da informação e a Maria não te mandou, e você caia na armadilha de achar que a Maria fez isso de sacanagem com você. E como eu escuto isso nas organizações? Quando um processo não funciona muito bem, por exemplo, eu sou do financeiro, tenho que mandar um relatório para o pessoal de vendas fazer a apresentação para o diretor comercial. E aí, o pessoal do financeiro, por algum motivo, não entregou o relatório que deveria. Imagina que o sistema ficou fora do ar e eles esqueceram de avisar o pessoal da área comercial que o sistema estava fora do ar. O pessoal da área comercial, ou uma pessoa em específico, um analista específico da área comercial, leva isso para o lado pessoal. É sacanagem comigo. Tá fazendo de sacanagem. Como eu escuto essa palavra nas empresas? Fulano fez de sacanagem. Só pode ser de sacanagem. E aí eu paro para pensar: será que um pai, uma mãe de família, alguém que está ali batalhando pelo seu próprio crescimento, sai de casa só para fazer uma sacanagem com o outro? Claro que não.
Mas na hora da raiva, na hora do problema, na hora do desafio, o sangue ferve. E muita gente cai nessa armadilha. E aí fala que é sacanagem, fala para A, fala para B, essa conversa corre, chega no ouvido daquela pessoa que realmente pisou na bola, mas não foi de sacanagem. E aí ela fica magoada. Ela fala: ele tá achando que eu tô de sacanagem? Pô, o sistema cai, eu tô o dia inteiro correndo atrás da TI para ver se resolve. E ele tá falando para todo mundo que eu sou sacana, agora ele vai ver se eu sou ou não sou sacana. E aí começa a alimentar uma rivalidade, um conflito. Se duas pessoas sem inteligência emocional se relacionam nessa hora, aí a gente fala, bomba chiando, né? Vai estourar a qualquer momento. Então, o segundo grande segredo que promove analistas a líderes na boa comunicação é a inteligência emocional. E o segundo grande segredo é você entender que não é pessoal. Pode ser que alguém pisou na bola contigo, mas não é com você. E então você não deveria personificar. Eu lembro de um caso quando a minha esposa trabalhava, né, ela era gerente, inclusive comercial de uma grande empresa, e em algum momento ela estava muito chateada com clientes que estavam vindo cobrar da empresa, mas se relacionando com ela, né, então chegava na empresa para fazer uma reclamação de um assunto específico, quero falar com a gerente. E ela era responsável, ela ia lá falar com eles. E as pessoas descascavam, né? Traziam toda a frustração, toda a decepção daquele atendimento, daquele serviço impontual, né? Aquele serviço específico para ela e descarregava uma energia muito pesada nela. Isso aconteceu durante, sei lá, 2, 3, 4, 5, algum período de tempo, né? alguns dias. E ela chegou em casa um dia muito triste, muito chateada. Poxa, porque as pessoas não entendem, né? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. E tal. Eu percebi que ela estava naquele momento personificando. Eu lembro como se fosse hoje dessa conversa, né? Eu falei, olha, a Fabi, né, minha esposa. Eu falei, Fabi, só separa as coisas. As pessoas que estão falando com você desse jeito, chateadas, é porque realmente elas estão frustradas, mas elas nem sabem seu nome. Elas estão vendo em você o nome da marca que você representa. Então elas acreditam que naquele momento elas não estão falando com a Fabi, elas estão falando com a empresa. E é por isso que ela descasca. Então cuidado para não achar que é você que está pisando na bola. Tenha inteligência emocional para entender que naquela hora você é o ponto de contato, o ponto de comunicação. E aí escuta, tranquiliza aquela pessoa, traz ela para uma frequência mais calma e resolve o problema dela. Ache uma solução. Procura uma maneira de reverter ela. E aí você pode estar pensando, com um cliente é assim, mas com uma outra área não. Todo mundo é seu cliente. A gente já teve essa aula aqui. Entenda que alguém que está decepcionado com você, chateado e de repente até tendo uma reação que você não achar adequada, que você não gostaria, aquela pessoa é o teu cliente te dizendo naquela hora que está insatisfeito com o teu serviço, com o teu produto, com a tua entrega. Então procure uma maneira de reverter aquele cliente. Ele vai construir a tua reputação e a tua reputação é importante para gerar o teu crescimento, a tua promoção. Uma pessoa que tem uma reputação de ser péssima em entregas, dificilmente vai alcançar um cargo de liderança. Então, tenha inteligência emocional para, na hora do desafio, entender: poxa, aquela pessoa está muito chateada porque esse serviço, esse produto, esse processo, da maneira que foi entregue para ela, gerou um problema para ela. E ela extravasou comigo, mas ela não está chateada comigo. Ela está chateada com o problema que ela está tendo que lidar agora. Então, quando você entende isso e você tem mentalidade, né, a mente fria, equilíbrio emocional para saber, caramba, eu respeito a tua frustração, eu respeito a tua dor, o seu problema agora é meu problema, eu vou te ajudar a resolver, mas não personifique em você. Caramba, não precisava falar assim comigo. Que isso, tá achando que eu tô de sacanagem? Eu não tô de sacanagem. E aí você tem equilíbrio emocional para entender que não é isso, de tal maneira que você não vai revidar aquela cobrança, mas sim reverter, ao invés de revidar, reverter aquela cobrança em alguém frustrado para alguém que vai ficar satisfeito com você, porque você resolveu o problema dele ou dela. Então esse é o segundo grande segredo. Vamos recapitular? Qual é o primeiro grande segredo? O primeiro grande segredo é você entender que não importa o que você fala, mas sim como você fala. Tudo pode ser dito desde que seja do jeito certo. Tudo pode ser dito para qualquer pessoa da empresa, desde que seja do jeito certo. Do jeito certo, você pode levar qualquer recado para o dono, para o diretor, para o presidente, para o cliente, para um operador, para alguém de outra área. Segundo, inteligência emocional, para entender que em momentos, em pontos de combustão, quando existe conflito,
entre duas pessoas na empresa, seja o cliente e você, seja você e alguém de outra área, não é em relação a você como pessoa, mas sim em relação a um processo, a um serviço que foi mal entregue. A frustração é porque aquela pessoa agora tem um problema, ela precisa resolver o problema. E talvez ela não tenha habilidade de comunicar isso. E comunica muito chateada. Mas se você tiver inteligência para entender que a chateação não é com você, você vai ter equilíbrio para reverter aquela pessoa. Certo? E aí a gente vai para o terceiro grande segredo. E o terceiro grande segredo é você entender que, olha só, algo que eu demorei a entender. Eu sempre me considerei alguém muito calmo, educado, e por isso eu sempre achei que eu era alguém muito humilde, né? Então, eu tenho humildade, humildade está em mim. Eu sei como falar. Mas eu percebi que várias vezes eu caía na armadilha da arrogância. Quer ver um exemplo? Alguém vir falar alguma coisa comigo e na minha cabeça eu tô lá, numa postura educada, né? Aham, aham, mas na minha cabeça eu tô assim, nossa, quanta besteira, quanta bobagem. Eu não estava mais ouvindo a pessoa. Eu estava planejando a próxima resposta. No começo do que eu estava escutando, eu já não concordava com alguma coisa, eu começava a pensar no que dizer e deixava de escutar o resto. Sendo que quem serve bem, né? Quem atende bem alguém, tem que praticar uma técnica que a gente chama de escuta ativa, super desafiadora, mas que coloca quem consegue praticar ela numa grande evidência. E um analista que trabalha em escuta ativa se destaca muito em relação a qualquer outro. Ele está vários passos mais perto da vaga de liderança numa grande empresa. Por quê? Porque escuta ativa é você conseguir se concentrar, se dedicar a quem está falando com você, para entender tudo que aquela pessoa está falando contigo, do começo ao fim. E depois que ela falar, você processar aquilo. Então eu estou te contando isso tudo aqui e você está me escutando. E quando eu termino de falar, você fala: deixa eu pensar um pouco para ver como eu posso te ajudar a resolver isso. E aí sim, você começa a digerir tudo aquilo, digerir, né, tudo que foi falado, e você pode até falar: olha, tem uma coisa que você falou aqui que eu penso que não seja isso. Deixa eu te explicar o que acontece na prática, e aí talvez você não saiba, não conheça algo que aconteceu que gerou essa sua percepção. E aí você começa a responder aquela pessoa. A armadilha que eu caía da arrogância era, no começo, falar: mas fulaninho não sabe como é. Se ele soubesse, ele não estava falando essa bobagem. E eu deixava de ouvir o resto. Então, qual é a terceira dica, Júlio? Não ser arrogante é exatamente isso, mas mais do que isso, é ser humilde, praticar a humildade. A humildade de saber ouvir, a humildade de saber dizer que talvez você não tenha resposta, a pessoa te trazer um grande problema que talvez você tenha gerado e você falar: olha, me desculpa, eu não tenho uma resposta para você agora. Eu não sei como resolver, mas eu vou procurar todas as pessoas que forem preciso para achar uma saída e resolver o nosso problema, especialmente o seu problema, tá bom? E aí você vai atrás de procurar ajuda. E pedir ajuda para muita gente é um desafio muito grande. Tem muita gente que fala: hoje em dia, com a internet, a informação está acessível. Quer saber? Vou dar um Google, vou procurar. E investe ali 2 horas, 4 horas, 2 dias, uma semana pesquisando uma resposta. Sendo que se fosse na sala ao lado, ou no líder, no diretor, alguém que já passou por aquilo, você poderia ter uma saída em 30 minutos. As pessoas que se destacam têm humildade para entender que ela pode sim aprender uma maneira de resolver um problema, mas ela pode pedir ajuda para alguém que já passou por aquilo. E quando você pensa o seguinte: não, mas eu não quero pedir ajuda porque eu não quero incomodar. Na verdade, é uma historinha que você está contando para você, para maquiar a sua arrogância, de achar que você é autossuficiente o suficiente para encontrar uma resposta sozinho. Mas para não falar para você assim: quer saber? Vou matar no peito. Aqui, ó, eu sou arrogante mesmo e eu me viro sozinho. Você conta uma historinha. Não vou incomodar. Sendo que, na verdade, as pessoas estão lá 99,9% das vezes à disposição para te ajudar. É incrível e é surpreendente como quando você acessa alguém que tem uma experiência que você não tem uma história que você não tem uma resposta que você precisa e você ainda não tem, como 99,9% das pessoas são receptivas. Mas ao mesmo tempo, 99,9% das pessoas têm medo de pedir ajuda. E aí se convencem de que não vão pedir ajuda porque não querem incomodar, porque a pessoa está sem tempo, sendo que na verdade é a arrogância. Então, praticar a humildade, de entender que você precisa se dedicar a quem está falando, de que você não tem que saber tudo sozinho, que você pode pedir ajuda. Essa humildade faz toda a diferença na comunicação. Para fechar, eu lembro de uma história muito boa sobre isso. É,
o Steve Jobs, que foi, né, um dos fundadores da Apple, a famosa marca de computadores, de telefones, e ele contando que no comecinho da vida dele, quando ele era um adolescente, se eu não estou enganado, na faixa de uns 14 anos, ele queria se desenvolver, ele gostava de tecnologia e ele queria se desenvolver, e ele pegou no catálogo, né, aquele lista telefônica de antigamente, lá na cidade dele, o catálogo, ele buscou o telefone do de um fundador de uma grande empresa, se eu não estou enganado, eu acho que foi da HP, tá bom? Vamos considerar que tenha sido HP, se você buscar no Google vai ter essa história, mas vamos dizer que tenha sido HP. HP foi fundado por duas pessoas, né? Hewlett e Packard. Duas pessoas que se uniram para gerar soluções de tecnologia. E se eu não estou enganado foi na HP, se não foi na GE, ele ligou para o telefone do fundador daquela empresa que tinha no catálogo. Ele ousou pedir ajuda porque ele, adolescente, queria começar a entrar nesse ramo. E ele pediu algumas peças para construir um projeto durante as férias dele de verão. E a ousadia dele foi tão bem acolhida que, além de o fundador da empresa conversar com ele ao telefone, dedicar tempo a ele, mandou peças para ele fazer o projeto que ele precisava. E não só isso, convidou ele para um estágio. Aí eu te digo, se um adolescente na faixa ali de 14 anos é capaz de ter humildade suficiente para ligar para um fundador de uma empresa que naquela época já era consagrada lá no país dele, pedir ajuda e ser ouvido pelo fundador da empresa, de tal forma que abriu portas para ele conseguir um estágio, e a gente sabe o resto da história, quem foi Steve Jobs, né? É, se ele é capaz de fazer isso, por que eu ou você nos privamos de pedir ajuda? Então aí está um grande terceiro segredo. Primeiro segredo, vamos recapitular? Primeiro segredo é: tudo pode ser dito para qualquer pessoa, desde que você entenda que o importante não é o que você fala, mas como você fala. Segundo segredo, inteligência emocional, para entender que quando você tem uma situação de conflito, um grande problema, alguém que te cobra, não está cobrando você como pessoa física, está cobrando você como quem entrega um processo, um produto, um serviço. Ou seja, não personifique em você, mas seja alguém que vai reverter aquela pessoa que está frustrada. E terceiro, pratique a humildade de saber ouvir, a humildade de pedir ajuda para que você possa chegar muito mais longe do que a maioria das pessoas que contam historinhas, mas que no fundo são arrogantes. Querem resolver tudo sozinhas, não sabem escutar qual é o verdadeiro problema, a real necessidade e querem achar a solução sozinhos por conta própria. Se você praticar esses 3 passos a partir de hoje, eu te garanto que antes de 30 dias terminarem, você vai começar a ouvir elogios sobre a maneira diferente que você está agindo. E se isso não acontecer, eu deixo meu canal de comunicação aberto para você vir aqui me cobrar. Mas pratique esses 3 passos. Fale tudo o que você tinha para dizer e ainda não disse, tomando cuidado com a maneira. Segundo, quando alguém te cobrar, se policia para não entrar na vibração daquela pessoa, mas traga ela para sua vibração, entendendo que ela não está cobrando você, mas um processo, um serviço, um produto, e você é a pessoa que pode revertê-la. E terceiro, quando tiver esses desafios, esses problemas para resolver, tenha humildade de escutar bem o que a pessoa está te trazendo, para que você possa ter bastante empatia, entender o contexto dela, e humildade para saber que você não tem que resolver aquilo sozinho. Vá, se associe às pessoas que podem encurtar o teu caminho. Daqui a 30 dias eu te desafio a voltar aqui e falar: Júlio, fiz tudo isso e nada mudou. Das duas, uma. Ou você vai voltar a me cobrar, eu não acredito nisso. Ou talvez daqui a 30 dias você já tenha alcançado o seu cargo de liderança. E aí sim eu quero que você volte e me conte como foi. Tá certo? Pessoal, é isso. Como sempre, eu estou aqui te entregando o melhor da minha experiência e da minha história. Isso fez toda a diferença na minha carreira. Graças a essas técnicas de comunicação e as outras que eu te trago, eu saí de analista com múltiplas promoções para hoje ser líder de mais de 300 pessoas. É isso que eu te trago aqui em todos os nossos encontros. E eu quero te pedir apenas uma coisa. Eu quero que você me retribua isso, sim, de uma maneira, mas é uma maneira muito simples. Eu quero que você compartilhe esse material, esse conteúdo com outras pessoas que você, que está buscando crescimento, sabe que eles também querem, mas que talvez estejam perdidos. Então aquele teu amigo, amiga, namorado, alguém que você gosta demais, entrega esse presente para essa pessoa, compartilha e me ajuda a aumentar a nossa comunidade, para que a gente possa transformar o maior número de analistas possível em líderes em grandes empresas, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu te vejo no próximo encontro do Jogo da Alta Performance. Fica com Deus, um grande abraço.